Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Potencialize e Convida, um espaço que apresenta soluções, tendências e novas tecnologias do universo da eficiência energética. Eu sou a jornalista Juliana Rangel e estou aqui hoje para mediar uma conversa muito bacana sobre uma pesquisa que mapeou os rumos ESG na indústria paulista. Eu não sei se está todo mundo aí familiarizado com essas 3 letrinhas, mas ESG é a sigla que a gente usa para falar sobre critérios de respeito ao meio ambiente, que é o environmental, social, que é o social, e governança, que é o governance em inglês. Então, essas 3 letrinhas têm dado o que falar na indústria, porque são elas que têm determinado a escolha de consumidores sobre que produtos comprar, também condições de financiamentos para bancos às empresas e decisões de investimentos de grandes fundos e investidores. E, obviamente, ela também vai determinar a escolha de fornecedores para pequenas, médias e grandes empresas. Temos aqui conosco hoje a professora Mônica Kruglianskas, que é Head de Sustentabilidade da FIA Business School, que fez uma parceria com a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, para realizar esse levantamento. A gente conversa também com a Liv Nakashima Costa, especialista em meio ambiente na Fiesp. Só para lembrar, o Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias e que vai costurando o setor de ponta a ponta, desde a capacitação de mão de obra até o fornecimento de crédito, financiamento e consultoria técnica. Ele é resultado da cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, liderado pelo Ministério das Minas e Energia e coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional. Bom, sejam muito bem-vindas, Mônica e Liv. Tudo bem com vocês? Oi, Ju, prazer em estar aqui com você. Obrigada pelo convite da Potencialize. Liv, bom te ver de novo. Igualmente, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para falar sobre esse tema tão importante, né, que é o ESG. Bom, gente, eu vou começar essa conversa então com a Liv. Eu queria saber, Liv, o que vocês pretendiam mapear quando fizeram essa pesquisa e como foi essa parceria com a FIA? A nossa principal pretensão com essa pesquisa, com esse levantamento, foi avaliar o nível de conhecimento e de engajamento do setor industrial nessa temática ESG e entender as principais dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo no entendimento dessa questão e no atendimento dessa demanda do mercado financeiro, e, né, dos negócios, como eles estão se preparando, quais as dificuldades que eles estão enfrentando, para a gente poder direcionar melhor as nossas ações aqui de apoio ao setor produtivo. Inclusive as nossas ações em parceria com a FIA, né, que além da pesquisa, a gente prevê uma série de ações para apoiar o setor produtivo nessa agenda. Esse acordo de cooperação técnica da Fiesp com a FIA, ele iniciou através da própria capacitação técnica aqui do nosso próprio time de desenvolvimento sustentável da Fiesp, e essa percepção que a gente teve, o reconhecimento da necessidade de trazer mais expertise para essa discussão e sempre trazer informações mais atualizadas possíveis sobre essa temática, que é uma temática em constante evolução, tem muitas atualizações, muitos conceitos novos surgem muitas dúvidas, né? Então, a gente trouxe aí a FIA como uma parceira para direcionar melhor essa temática aqui dentro da instituição, né? Nos dar esse apoio técnico. E, além da pesquisa, a nossa parceria prevê atividades de sensibilização e capacitação, né? Trazendo informações aí para o setor produtivo, para ele se atualizar, se manter competitivo e se tornar mais sustentável também. Bacana. Mônica, e quais foram as principais conclusões, as mais importantes que vocês encontraram a partir dessa pesquisa? Muito bem, então essa pesquisa, como a Liv falou, ela foi executada em parceria, né, com a Fiesp, e nós tivemos respondentes das pequenas, médias e grandes empresas da indústria, de uma forma geral, de diversos setores, né? Foram quase 200 respondentes, teve uma amostra interessante. E, de uma forma geral, assim, ficou bem claro para a gente, não foi nenhuma surpresa, a gente já imaginava, de que realmente as questões de sustentabilidade
e algumas específicas da agenda ESG já realmente estão dentro do radar, né? Já estão no radar da administração, da gestão, né? Da liderança das organizações. As empresas já têm essas questões integradas nas suas preocupações, muitas na estratégia já, e várias estão realmente implementando uma série de ações nessa temática, né? Mas uma das coisas que chamou bastante atenção foi um pouco a discrepância entre o nível de evolução nas pequenas e médias e nas grandes, né? As grandes empresas estão muito mais adiantadas, né? Não foi nenhuma surpresa, né? As grandes empresas têm muito mais recursos, elas têm uma pressão já mais antiga, né? Elas têm um relacionamento, às vezes, com investidores, às vezes o mercado internacional, então essa pressão vem de lá, e elas já estão mais na frente. Por exemplo, 75% das grandes empresas concordam que as suas metas estratégicas integram totalmente os indicadores ESG, enquanto que nas pequenas esse percentual já cai para 41%. Então, tem um gap importante aqui de incorporar essas questões. Mas, de uma forma geral, isso ficou bem claro que isso já é uma realidade, não é uma lacuna, assim, nova, né, a ser preenchida. Essas coisas já estão acontecendo. Uma outra coisa interessante que ficou claro também é a demanda, de onde vem essa demanda, né? Então, nas grandes empresas, a gente viu uma demanda importante vindo do setor financeiro, né, de investidores e credores, para a incorporação das questões ESG nas operações da empresa, né, na estratégia do negócio. Claro, isso cai bastante nas pequenas e médias, por volta de 30%. Então, assim, nas grandes a gente está falando de 65%, nas pequenas, 30%. E também ficou evidente que as exigências da incorporação dessas questões vêm dos clientes. Então, tanto o consumidor, né, que está buscando isso, mas também, no caso das pequenas e médias, o cliente geralmente são as grandes empresas, né, que são essas pequenas e médias que fazem parte da cadeia produtiva. Então, a demanda para as pequenas e médias vem muito do cliente, né, do B2C, no caso, do cliente corporativo, né? Não é só uma questão do mercado consumidor. E um outro ponto que também ficou bastante evidente na pesquisa é que, ainda que as empresas estejam desempenhando nas métricas ESG, elas não estão ainda sentindo um benefício ou condições mais favoráveis em relação ao financiamento em geral, né? E isso fica claro, depois a gente teve outras questões que a gente perguntou ali, então isso se explica com outras questões, mas ficou bem, existe uma preocupação, uma demanda, mas ainda não sentem um benefício realmente por estar engajando, por estar investindo numa forma de atuação mais sustentável, digamos assim, tanto nas questões ambientais, sociais e de governança. É uma pesquisa bem completa, a gente fez de uma forma que não era muito usual para a Fiesp, a gente perguntou, foi uma pesquisa bem extensa, né? A gente tem, logo a gente vai ter os resultados para consulta, então as pessoas depois podem consultar lá no site da Fiesp, para poder baixar, e da FIA também, os resultados da pesquisa. Mas, por exemplo, uma das coisas que ficou bem clara também na pesquisa, agora me lembrei, são, a gente perguntou se os fornecedores têm cumprido com sucesso os indicadores de desempenho ESG exigidos pela empresa, né? Então, imaginando assim, uma cadeia produtiva onde a empresa grande está avaliando se seus fornecedores estão cumprindo com os requisitos que elas têm levado, né, para a cadeia produtiva. E a resposta foi meio preocupante, assim, as grandes empresas dizem que somente 30% dos fornecedores cumprem com esses requisitos. Então, por mais que as grandes empresas estejam puxando a agenda, né, elas estejam driving, né, essas iniciativas, elas ainda têm uma dificuldade de
engajamento e de cumprir com essas metas na sua cadeia de fornecimento. E é aí que vem o papel tão importante das pequenas e médias empresas nessa jornada, né? Então, a gente ficou muito claro, até pelo nível de desconhecimento das pequenas e médias de muitas dessas questões, que o trabalho mais importante realmente é para esse setor, né? Para essa parte dos setores, né? Que são as pequenas e médias empresas. Muito legal esse panorama todo que você trouxe, Mônica, e eu vou querer voltar daqui a pouquinho aí em cada um desses itens que você citou, que eu acho que rendem aí uma bela conversa e uma boa reflexão sobre como a indústria tem se preparado aí para alcançar esses padrões ESG. Mas antes eu queria saber da Lívia, assim, especificamente sobre eficiência energética, como é que a eficiência pode melhorar o desempenho de uma indústria com relação aos seus indicadores ESG? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que é importante a gente lembrar a origem lá da sigla do ESG, que surgiu numa publicação do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial, em 2004, intitulada Who Cares Wins, que era um resultado de um convite do então secretário das Nações Unidas, o Kofi Annan, para as instituições financeiras que elas trouxessem aí diretrizes, recomendações gerais para considerar esses aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa no mercado de capitais, né? É trazer um pouco dessa responsabilidade a respeito dos potenciais impactos dessas questões tratadas à época como externalidades para dentro do mercado financeiro, né? Desde então, essa análise desses aspectos foram crescendo dentro das instituições financeiras, né? E foram sendo consideradas para tomada de decisão, né? Como você comentou, dentro dos negócios, né? Exigindo mais métricas, maior informações, né? Então, as instituições financeiras, elas exigem ali que as empresas tenham métricas e demonstre como elas estão atingindo, né? Como elas estão tratando, na verdade, essas três temáticas, né? Ambiental, social e governança corporativa. E essa análise que o mercado financeiro faz, ela principalmente atrelada aos potenciais riscos, né? Como que as empresas estão trabalhando os riscos associados a esses eixos, né? Ambiental, social e de governança. Segundo o relatório de riscos globais do Fórum Mundial, do Fórum Econômico Mundial de 2002, os dois principais riscos a serem enfrentados pela humanidade na próxima década são associados ao clima, né? Um é a falha, o primeiro de todos é a falha na nossa ação contra o clima, né? E o segundo é o clima extremo. A gente, de fato, não conseguir controlar as mudanças climáticas. Para combater as mudanças climáticas, assim, né? Acho que a principal ação como, né, a gente sabe, é evitar a emissão de gás de efeito estufa, né? E uma das principais fontes de emissão de gás de efeito estufa é a queima de combustível fóssil, né? Então, você fazer economia de energia está diretamente ligado a você emitir menos gases de efeito estufa, né? Você usa energia, tanto você usar energia renovável, né? Quanto você fazer economia de energia, né? Na economia de energia, além da fonte renovável, assim, o início de você fazer esse processo de entender como você pode contribuir para melhoria nesse quesito de energia é, de fato, você evitar o consumo, né? Então, tem a questão de você poder mudar a sua matriz energética e buscar uma matriz energética renovável, eólica ou solar, né? Que não seja baseada em combustíveis fósseis. Porém, a eficiência energética, ela é a redução do consumo, na verdade, né? Então, ela vem em primeiro lugar, né? Primeiro de tudo, você vê, eu preciso estar gastando toda essa energia que eu estou gastando, eu posso melhorar meu processo, posso reduzir, né, o meu consumo de energia. Esse é a principal ação, é a ação inicial para ser feita
para contribuir para essa agenda aí do pilar ambiental. Então, quando você está fazendo eficiência energética, menor consumo de energia, você está contribuindo para o pilar ambiental do eixo do ESG, né? Então, sua empresa vai estar endereçando, digamos assim, esse risco de contribuir, esse risco de não impactar, né, o meio ambiente por emissão de gás de efeito estufa ou por consumo de energia elétrica. Você trouxe 2 pontos aí, né? Um é a redução do consumo, que você faz a partir de um programa de eficiência energética, e a outra é a escolha por um consumo mais limpo, né? Uma opção por energia mais renovável que resulte em menos emissões no meio ambiente, né? E eu imagino que quando você junta essas 2 coisas, né? Além de você cumprir melhor seu desempenho, né? Nesses critérios ESG, de certa forma, isso financeiramente também deve ser até interessante para a empresa que consegue, né? Porque aí ela economiza e pode redirecionar recursos para investimentos, para contratações, para melhorias, né, Lívia? Com certeza, assim, um dos pontos que a gente fala, quando você fala em ESG, muitas empresas assim falam, nossa, environmental, social governance, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? E até uma coisa que a gente tem aprendido nessa nossa parceria com a FIA, como melhor orientar para que a empresa que ela pode tratar daqueles aspectos que realmente são afetos à atividade dela, né? Para o setor produtivo, a questão energética, ela é bem comum à maioria, né, a quase todos os setores, o consumo de energia. E um dos pontos onde a gente sempre pode iniciar essa questão da eficiência energética, ela é um investimento que ela tem retorno rápido, assim, né? Quando você investe em eficiência energética, em fazer ações para ter fontes alternativas de energia, economizar, consumir menos energia, você traz ali no seu retorno financeiro, quanto você deixa de gastar com energia elétrica, tal, você tem um retorno rápido, né? E você consegue reinvestir esse dinheiro em outras ações também podem ser focadas para ações de meio ambiente ou social, de governança, né? Com certeza você tem esse aspecto positivo da eficiência energética de ter um retorno financeiro rápido. Sem dúvida. Mônica, você comentou aí que um dos grandes catalisadores do alcance dos critérios ESG nas pequenas e médias empresas são justamente as grandes empresas, que são as compradoras e que hoje estão pressionando, né, essas empresas. Então, assim como lá atrás o mercado financeiro pressionou a grande indústria, essas empresas que hoje têm que apresentar relatórios e prestar contas, elas inclusive têm que estar preocupadas com sua cadeia de fornecimento, né? Então, queria te perguntar como essas grandes empresas podem se tornar influenciadoras das pequenas e médias empresas em temas ESG, como da eficiência energética, por exemplo. Muitas dessas grandes empresas, quando a gente fala em emissão de gases de efeito estufa, a gente trabalha em 3 escopos diferentes, né? Então, o primeiro escopo é a ação direta da empresa, né? Então, o processo produtivo direto mesmo, lá da indústria. O escopo 2 é a obtenção de energia, né? Então, no caso, se for uma energia limpa ou uma energia suja, né? E aí o nível de eficiência e tudo. Aliás, falando nisso, eu estava pensando, quando a Liv estava falando sobre né, a eficiência energética, assim, num primeiro momento, quando a empresa quando começa a trabalhar as questões de sustentabilidade, a eficiência energética é a primeira disciplina que the pending signature, né? Assim, se a empresa ainda não lidou com isso, ela realmente está perdendo dinheiro, porque às vezes são processos de inovação que precisam ser implementados em processos, às vezes é troca de equipamento, nova geração de tecnologia, mas esses são investimentos que realmente têm um retorno muito rápido. E se a empresa ainda não fez esse tipo de mudança, ela tá deixando de ser competitiva muito rapidamente, porque né, os peers, né, os pares do mercado já estão com essa agenda bem desenvolvida.
Então, se você é uma empresa de pequeno e médio porte, isso é uma despesa, né, um custo considerável, você tem que olhar o big picture, porque se você não fizer, o seu vizinho ou o seu concorrente vai fazer e ele vai ser mais competitivo para ser fornecedor de uma outra empresa. Justamente porque, como eu estava falando, tem o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3 é aquele onde a empresa realmente não tem controle, né? Vai ou na cadeia de fornecimento ou na utilização e o ciclo de vida do produto. Então, nesse escopo 3 é que está o grande desafio, porque é aí onde as grandes empresas não têm controle e elas têm que trabalhar o seu ecossistema, né? Não adianta uma empresa querer se auto-intitular carbono neutro, né, sem ela estar olhando esses 3 níveis do escopo, 1, o 2 e o 3. E quando a gente fala do escopo 3, a gente está incluindo a cadeia de fornecimento, que são as pequenas e médias empresas que fazem parte do setor. Então, nesse caso, as grandes empresas, elas atuam não só como um direcionador, né, dos esforços, mas também como eles vão definir quem são os fornecedores que vão estar em linha com os objetivos de emissão que essas empresas têm. Então, essas questões muito relacionadas ao clima fazem parte da agenda ESG, né? A agenda ao aspecto ambiental vai desde emissões, mas também uma série de outros aspectos, como, por exemplo, biodiversidade, gestão de resíduos, tem outros aspectos, né? A parte de emissão, então, a parte de eficiência energética, ela é uma questão de competitividade mesmo, né? A cadeia de fornecimento, ela precisa estar alinhada com os requerimentos que os seus clientes corporativos, né, os seus clientes, as grandes empresas, vão estar exigindo. Perfeito. Liv, e eu queria saber de você qual é a perspectiva de que as pequenas e médias empresas se tornem mais engajadas, né, para que possam direcionar os seus negócios a partir dessa ótica de sustentabilidade e como também pode haver essa virada de chave, assim, da empresa deixar de ver esses investimentos como gasto e sim como investimentos, como algo que é irreversível e que tem que ser feito. Acho que a indústria, nesse momento, né, o setor produtivo, ele tem que se atentar para essa adequação dos seus processos, das suas políticas internas, para se manter competitivo no mercado. Então, assim, a nossa pesquisa demonstrou aí, né, a importância, como cada vez mais, não só o setor financeiro, o mercado tem feito essas exigências, como também as marcas que têm ali aquele relacionamento com o cliente, consumidor final, que cada vez mais, né, tem também essa questão geracional das opções de compra, né, como esses quesitos, eles importam, né, para esses clientes, assim, né. Então, o setor produtivo, ele tem que estar atento a essas mudanças, né, e isso já é bem, digamos assim, assentado nas grandes corporações, né? A gente já vê esse movimento, e isso tem vindo, também tem influenciado as empresas menores, né? As pequenas e médias empresas, que têm como cliente final as grandes organizações, muitas vezes, né? Então, assim, para atender essa demanda da sociedade, digamos assim, né? Para o atingimento dessas metas globais, né, as empresas elas estão sendo exigidas, né, a se enquadrarem. Entre aspas, as pessoas chamam assim, uma nova economia, né, uma nova visão e aí de mercado surgindo, né, que a gente entende que é uma tendência que está sendo, isso está sendo incorporado e que dificilmente vai ter um retrocesso nesse sentido de que, né, a tendência é que isso continue evoluindo. A gente já vê aí para alguns tipos de produtos barreiras comerciais internacionais, as exigências sendo feitas a respeito de pegada de carbono do seu produto ou se ele está adequadamente
Se ele não tem nenhuma relação com desmatamento, né, digamos assim, né, se tem uma relação adequada com a biodiversidade, tudo isso hoje em dia é considerado na venda do seu produto para o seu cliente final, para exportação, que seja, né? Então, as pequenas e médias, de certa forma, estão sendo incorporadas, estão enxergando, assim, e quem enxerga essa mudança consegue enxergar esse investimento nessa transição como um investimento, não só como um custo, né? Então, assim, é um custo, porém, dependendo do seu ponto de vista, se a sua corporação, se a sua organização, ela acredita nessa mudança, ela está alinhada com essa tendência, ela vai enxergar isso como um investimento na manutenção da sua competitividade no mercado, né? Fora isso, acho que também é uma coisa que a gente tem conversado muito com a FIA na nossa parceria, como essas pequenas e médias empresas, elas vão ser fornecedoras de soluções para atendimento dessas demandas, né? Elas têm maior agilidade, elas têm inovação também, né? Então, elas conseguem, vai ser também um ambiente de oportunidade para que as pequenas e médias consigam direcionar o seu negócio para atender essas demandas, né, para as grandes empresas possam atender, para que elas possam, as grandes empresas consigam atender essas exigências, consigam resolver essas suas questões em meio ambiente, em responsabilidade social e governança corporativa. Vão surgir muitas oportunidades também de novos negócios nessas áreas. Bom, foi legal que você falou um pouquinho aí de custo, né, de investimento, e uma coisa que me chamou muita atenção no estudo, Mônica, é que várias empresas ainda não conhecem ou não utilizaram ainda aquelas linhas de financiamento que têm condições mais atrativas para quem segue critérios ESG. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte da pesquisa e contasse para a gente, esse tipo de financiamento ele já está bastante difundido no Brasil? Ótima pergunta, Ju. Realmente, esse é um tema, é a pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber qual é o prêmio, né? What's the price? Para fazer todo esse esforço, esse investimento. Realmente, a gente tem um desafio global. Eu acho que a nossa crise climática é, sem sombra de dúvida, o maior desafio da humanidade. Mas as empresas precisam pagar as contas, né? E precisam funcionar, e todo mundo quer ter o seu salário no final do mês, quer dizer, a gente tem uma certa urgência em coisas muito mais mundanas, né? Práticas. O desafio climático, ele parece uma coisa distante, né? Parece que é uma coisa assim longe para um futuro, e a gente precisa, como é que a gente fala em inglês, make the ends meet, né? Assim, no final do mês as contas têm que fechar. Então, esse é o grande debate, né, para o empresário, especialmente o empresário da pequena e média empresa, que é um empresário, especialmente no Brasil, um herói, eu diria até, né, que mata um leão por dia, passa o tempo todo ali juggling, né, se equilibrando ali fazendo malabarismo para as empresas se manterem funcionando, competitivas e tal. Então, é um desafio importante. Então, quando a gente fala de linhas de financiamento com condições melhores, esse é o que todo mundo gostaria. Na realidade, essas linhas elas estão começando a aparecer e elas estão realmente disponíveis mais para as grandes empresas. Mas o que a gente precisa não pode esquecer é que a agenda ESG é uma agenda muito vinculada a risco. Ela é uma agenda do setor financeiro para compreender riscos não financeiros que impactam os investimentos e a alocação do capital. Então, em vez de pensar em condições melhores, eu acho que o enfoque nesse caso é que, cedo ou tarde, o setor financeiro vai fechar a torneira de crédito para quem não tiver alinhado com essas questões. Então, mais além do que imaginar em melhores condições, eu acho que a primeira fase vai vir em não ter condições. Então, uma empresa que estiver emitindo, tiver impactos ambientais que não estejam em linha com o mínimo aceitável, que a gente não sabe bem o que é ainda, mas que está em formação, e isso está vindo de fora de uma agenda internacional, ditado por regiões do mundo que estão mais adiantadas do que o Brasil, como a União Europeia, ou
os Estados Unidos agora, né, eles estão inserindo essas questões dentro do setor financeiro de uma forma mais regulamentada. Enfim, essa pressão para o setor financeiro, para os bancos comerciais, ela vai chegar e os bancos comerciais vão ter que agregar esses critérios na hora de conceder crédito. Então, antes de falar de benefícios, e isso já existe, mas empresas como, por exemplo, uma Suzano, a gente tem empresas no Brasil que estão bem avançadas nessa agenda, que já integraram toda a sua estratégia de desenvolvimento às questões de sustentabilidade, mas assim, você pode contar nos dedos de uma mão, entendeu? A gente tem no Brasil milhares de empresas de pequeno, médio e até grande porte, que estão muito aquém ainda desse nível e realmente ainda talvez não estejam se beneficiando com melhores condições, mas estão se preparando para não serem excluídas do sistema financeiro, que é o que vai acabar acontecendo por uma questão, como eu falei, de risco financeiro, né? Risco de investimento. É assim que os bancos vão avaliar essas atividades. Na pesquisa, assim, uma das coisas que ficou bem claro para a gente foi o nível de desconhecimento das pequenas e médias de sequer por onde começar, né? Então, assim, como é que elas não conseguem aplicar para melhores condições ou condições mais competitivas, digamos, de financiamento, se elas não entendem como é que isso funciona, né? Então, um dos grandes desafios aí realmente é esclarecer para essas empresas como isso funciona, né? Esse efeito em cascata, essa agenda global e como isso afeta na realidade deles, né? Do global para o local. Então, tem todo um trabalho que é justamente o foco dessa nossa parceria com a Fiesp, para fazer chegar esse conhecimento mais rápido, porque senão, o que acontece? As pequenas e médias empresas não têm o capital para investir em formação, né? Eles não têm como as grandes empresas. Nós, na FIA, temos muitos alunos que vêm financiados pelas grandes empresas, eles bancam esses gestores, né? As pequenas e médias raramente têm esse recurso, então elas precisam de ajuda. E uma das coisas que ficou muito claro, já está muito claro globalmente, é que ninguém vai chegar lá sozinho, né? As grandes empresas não vão conseguir liderar esse movimento. Não é uma questão de quem chegar primeiro. É assim, ou vamos todos juntos, ou ninguém chega. Então, sem trazer junto as pequenas e médias, as grandes não vão ter êxito. É uma questão muito mais sistêmica, muito mais global do que hoje a gente percebe. Muito legal, porque você trouxe aí 3 pontos interessantes, né? Um é o risco, né? Que não é o fato da empresa hoje estar conseguindo crédito de forma mais vantajosa, mas é o fato de que, dependendo do risco do negócio dela, as portas vão se fechar totalmente lá na frente, porque ninguém mais vai topar esse tipo de risco, né? Outra coisa que você trouxe que eu achei bem legal é essa coisa de que algumas empresas grandes já estão incorporando isso na sua estratégia, né? E muitas mandam seus gestores para que eles sejam formados e para que tragam toda essa estratégia de implementação no negócio, que é uma coisa que talvez as pequenas e médias, como você disse, não sabem nem por onde começar e nem têm esse recurso para investir. Então, é algo que, quando for acontecer, vai ter que ser com todo mundo junto. As grandes vão ter que puxar as pequenas também, né? E aí, Lívia, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso que a Mônica trouxe, que eu acho assim, tem uma coisa que, para que dê certo, para que de fato seja implementado e funcione, me parece que tem que ter o envolvimento de todo o staff, né, de todo o grupo de funcionários, mas sobretudo dos gestores, né? Como é que vocês na Fiesp veem isso e como que você acha que é possível transformar essa meta em algo cultural dentro das empresas? Essa é uma das motivações, né, dessa nossa parceria também com a FIA, para a gente trazer maior sensibilização e engajamento das empresas na temática,
principalmente das pequenas e médias, que elas desconhecem um pouco a temática, elas ainda têm, não conhecem muito bem quais são as possíveis consequências, né, os conceitos, né, as origens dessa temática. Então, a gente tem trazido diversas ações de engajamento e de sensibilização, né? E a gente está gradualmente evoluindo nas nossas atividades, que tiveram como base os resultados da nossa pesquisa, onde a gente pôde identificar, né, o que essas empresas precisam, assim, né, dentro do nosso papel, né, como uma entidade que apoia o setor industrial, para que ele se mantenha competitivo e para que fortaleça a indústria, né, no entendimento de que isso é importante para manter a nossa competitividade, né, para manter a competitividade da indústria do estado de São Paulo, né, que é onde a gente atua. Então, a gente tem feito algumas atividades, alguns webinars, onde a gente trouxe os conceitos iniciais, né, onde a gente está levando gradualmente esse conhecimento e engajando essas empresas e buscando sensibilizar também a cúpula, né, digamos assim, a alta gestão das empresas sobre a importância dessa temática, porque com certeza somente é possível que esse tema evolua dentro da empresa se a autogestão também estiver comprometida e entenda de fato, né, as consequências e como abordar essa temática dentro da sua organização. Então, a gente tem buscado trazer essas informações de qualidade, engajar, sensibilizar, né, e esperamos que isso traga bons resultados aí e evolua bastante o nível de engajamento das pequenas e médias empresas, principalmente aqui no estado de São Paulo. Legal. Mônica, outro detalhe que salta aos olhos assim nessa pesquisa para mim é a falta de métrica ou de critérios das empresas na hora de medir a aplicação e os resultados dessas iniciativas ESG, né? Foi algo que você até falou aí no início da sua fala. Então, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso. O que vocês mapearam aí em termos de métrica, de avaliação? Como é que está isso? Então, a gente fez um mapeamento de como as empresas estão publicando, né, relatórios de desempenho ESG. E não foi uma grande surpresa, a gente chegou à conclusão de que mais ou menos 20% das grandes empresas publicam, mas por volta de 70% e 60% das pequenas e médias, das médias e pequenas, não publicam. Então, assim, o número de empresas que não estão contando a história para o mercado, para os stakeholders específicos, né, para aquele público que quer escutar sobre o desempenho de sustentabilidade deles de uma forma em geral, não está acontecendo. Claro, isso não é nenhuma surpresa, porque se uma empresa não está nem sequer implementando essas métricas, como é que ela vai contar essa história, né? Porque o relato, né, o relato de sustentabilidade nada mais é do que um diálogo com aquele público que quer saber o que a sua empresa está fazendo. Mas ele também significa um comprometimento, né? O relato ele é feito de ano a ano ou período por período, né? E nesses relatos a empresa é obrigada a se comprometer. Então, você tem uma série de indicadores que você utiliza para medir isso, e no ano seguinte, ou no período seguinte, você tem que melhorar esse indicador, senão, para que serve o relato, né? Não só para você, olha, estou olhando, mas também estou me comprometendo a melhorar. E, claro, isso requer não só uma compreensão de quais são esses fatores, mas também você ter pessoal capacitado, métricas, metodologias, frameworks, estruturas para fazer esse acompanhamento. Então, numa pequena, uma média empresa, indústria, isso pode ser um custo que não é affordable, né? Às vezes a empresa realmente não tem os recursos, nem recursos humanos, nem recursos financeiros, nem capital intelectual para fazer, você não tem gente para poder tocar isso, né? E não tem conhecimento para isso. Então, aí a gente volta, né? O fato de as empresas não estarem
relatando, significa que elas provavelmente não estão fazendo, e se estão fazendo, não sabem como, não têm o recurso para ir lá e contar. Então, mais uma vez, a gente bate naquela mesma tecla, que é o conhecimento, a capacitação, né? O entendimento de por onde ela tem que ir. Porque a sustentabilidade, ela é uma jornada. Ninguém chega, ninguém vira sustentável, ninguém é sustentável. No mundo que a gente vive hoje, nenhuma organização, em nenhum lugar, pode dizer, eu sou sustentável. Você pode ser neutro de carbono, você pode ser socialmente ter um impacto positivo, você pode ter ótimos indicadores, mas em algum aspecto, como a Ali falou no começo, cada setor tem a sua área, né, de atuação, e a empresa tem que entender quais são os aspectos ali que são chaves para o setor, que são o que a gente chama de materiais, né, para aquele setor, e investir em melhoras e um progresso naquilo ali. Mas isso é uma jornada. Quando você melhorou no ano que vem, se prepare, porque a régua já subiu e você tem que ir um pouquinho mais no próximo. Então, esse é um compromisso que as empresas vão ter que fazer, e se não vier por pressão da cadeia de fornecimento, vai acabar vindo por legislação. Em algum momento, o Brasil, dentro da sua política, né, o seu compromisso com outros países, através onde a gente vai ver agora, em breve, a COP, né, que nós vamos ter daqui 2 meses. Então, a régua vai subir, né, o Brasil deve se comprometer, e outros países também com uma agenda mais ambiciosa de mitigação, de emissão de gases de efeito estufa, de impacto no clima, e isso, eventualmente, mas indubitavelmente, vai chegar nas pequenas e médias empresas. Então, assim, o fato de relato, ele é sintomático de uma questão anterior, né? Da falta de conhecimento, da falta de recursos para fazer isso acontecer. Perfeito. E é como você disse, é uma jornada, né, Mônica? Um caminho sem volta. Uma vez que você vá, você tem que ir melhorando a meta e o cumprimento dela, né? Gente, É como muito obrigada. uma caixa de Pandora, né? Quando você abre lá a caixa, as coisas começam a sair, não tem volta. Uma vez que as empresas começam a identificar essas questões, muitas delas são meio óbvias, mas às vezes elas estão ali dormentes, né? E aí a empresa não sabe o que está, quais são essas questões. Mas uma vez que ela começa, é o que você falou, é uma jornada sem volta. E eu espero que a gente possa ajudar as empresas na nossa parceria. A FIA tem muitas iniciativas, essa parceria com a Fiesp está sendo muito produtiva. Os setores já estão, vários setores, algumas associações estão nos contactando, pedindo ajuda. Às vezes as pequenas e médias precisam pedir ajuda para o setor, né? Elas precisam se associar para poder conseguir esses recursos. Essa é uma forma mais viável, né, para eles. Eles não se sintam que tem que fazer tudo sozinhos, né? Às vezes, pedir ajuda do setor no espaço pré-competitivo, que a gente chama, é mais rápido, né, para absorver tudo isso, né? Sem dúvida. O lado bom é que parece que está havendo finalmente uma mobilização nesse sentido, né? Bom, gente, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, é uma pena. Eu queria muito agradecer a você, Mônica, obrigada. A você, Liv, obrigada por esse bate-papo. Bom, e obrigada a vocês também que ficaram aí nos assistindo, nos acompanhando, nos fazendo companhia. Espero que nos assistam no YouTube, comentem, deixem o seu comentário dizendo o que vocês acharam. Não custa lembrar que o Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias, com foco principalmente no interior de São Paulo. Bom, o Potencialize Convida é uma realização do programa Potencialize e tem produção executiva da Alter Conteúdo Relevante. Participaram desse episódio Gustavo Santos, na produção audiovisual e sonora, Natália Araújo, na edição, Eduardo Nunes, na coordenação, e eu, Juliana Rangel, na pesquisa, roteiro e apresentação. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!